As primeiras aplicações do arco elétrico para a fusão de metais foram patenteadas na Inglaterra por Nicholas Bernardos em 1885, estabelecendo o arco elétrico entre um eletrodo de carvão e o metal base, sendo o metal de adição introduzido em separado. Em 1890, o russo Slavianov simplificou o processo, eliminando o eletrodo de carvão e conectando em um dos polos da fonte de energia um eletrodo nu. Em 1905, o sueco Oskar Kjellberg patenteia o processo de soldagem manual a arco elétrico com eletrodos revestidos. Desenvolvimentos posteriores tornaram este processo de soldagem o mais utilizado em todo o mundo. A soldagem elétrica com eletrodos revestidos é um processo que efetua a união entre metais, através de um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as partes a soldar. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica, chamada alma, coberta por uma camada constituída de diferentes materiais, formando o revestimento do eletrodo. As funções principais do revestimento são ionizar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica através da geração de gases, purificar a poça de fusão, formar uma escória para a proteção do metal fundido e, em alguns casos, ajustar a composição química do cordão pela adição de elementos de liga. Para a soldagem manual com eletrodos revestidos, são utilizados principalmente dois tipos de fonte de energia: transformador e retificador. O transformador fornece uma corrente elétrica denominada alternada. Neste caso, existe uma mudança periódica da polaridade. Quando os valores da corrente ficam próximos de zero, ocorre uma instabilidade do arco elétrico, tornando inadequada esta corrente para a soldagem com certos tipos de eletrodos revestidos. Os retificadores de solda fornecem uma corrente denominada contínua, na qual o fluxo de elétrons percorre um só sentido, do polo negativo ao positivo. O polo mais quente é sempre o positivo. Quando o cabo do porta-eletrodo é ligado no terminal negativo, temos uma polaridade direta ou negativa. Para se aproveitar o maior calor gerado no polo positivo, ligamos o cabo porta-eletrodo no mesmo, obtendo uma ligação conhecida como polaridade inversa ou positiva. A tensão em vazio, ou seja, a tensão existente entre os terminais de saída da máquina quando não há soldagem, é aproximadamente de 60 a 80 volts. Após a abertura do arco, a tensão cai para o valor de trabalho de 20 a 40 volts e a corrente de soldagem se estabiliza na intensidade regulada. Para a escolha do equipamento ideal, devemos levar em consideração a aplicação, o tipo e revestimento do eletrodo e o fator de trabalho a ser adotado. Um dos principais acessórios utilizados no processo é o porta-eletrodo, cuja função é transferir ao eletrodo revestido a corrente gerada na fonte e conduzida pelo cabo de soldagem. Os porta-eletrodos devem ser isolados, existindo vários modelos que são escolhidos em função da amperagem a ser utilizada. O sistema de fixação possui ranhuras
que permitem o emprego de eletrodos de diferentes diâmetros em várias angulações. O cabo de soldagem tem a função de conduzir a corrente elétrica do equipamento ao porta-eletrodo. O cabo de retorno tem, por sua vez, a função de conduzir a corrente do metal base de volta ao equipamento, fechando assim o circuito elétrico. Para a escolha do diâmetro do cabo de soldagem a ser utilizado, devemos considerar a intensidade da corrente e o comprimento total do mesmo, conforme indicado na tabela. A utilização de cabos com diâmetros inadequados poderá causar superaquecimento e perdas de energia, prejudicando a qualidade da soldagem. Caso seja necessário prolongar o comprimento do cabo de soldagem, é aconselhável o uso de conectores desenvolvidos para esta finalidade. Para prender o cabo de retorno à peça a ser soldada, é utilizada uma garra fabricada em alumínio ou bronze, de acordo com a amperagem. A picadeira é usada para a remoção da escória proveniente da soldagem, sendo em alguns casos utilizado um martelete pneumático. Após a remoção da escória, é necessária a limpeza final do cordão com uma escova de aço. O eletrodo revestido é constituído por uma vareta metálica denominada alma, com diâmetros entre 1,6 e 6 milímetros e o comprimento entre 300 e 700 milímetros, recoberta por uma camada de fluxo conhecida como revestimento. O processo de fabricação inicia-se com o recebimento das matérias-primas, minerais, ferro-ligas e escorificantes para o revestimento, e do arame para a fabricação da alma metálica, que devem ser rigorosamente testados, a fim de garantir a qualidade final do eletrodo. Os materiais do revestimento são misturados com o aglomerante, até formar uma massa de consistência adequada, alimentando a prensa de extrusão. Paralelamente, o arame já trefilado até o diâmetro desejado é desempenado, cortado em varetas de tamanho apropriado e enviado à prensa extrusora. Segue-se a prensagem, sendo a alma metálica totalmente revestida, dando origem ao eletrodo. Os eletrodos já prensados seguem por uma esteira transportadora, sendo terminados e identificados com sua marca e respectiva classificação. Posteriormente, são levados para os fornos de secagem do revestimento. As temperaturas e tempos de permanência dependem do tipo do revestimento. Por último, os eletrodos são submetidos a testes de laboratório para garantir a qualidade final do produto. Para facilitar a classificação dos eletrodos revestidos, são utilizadas no Brasil as especificações propostas pela AWS, American Welding Society. Este sistema utiliza uma letra e vários números, fornecendo diversas informações dos tipos de eletrodos. A classificação se inicia pela letra E, indicando que o consumível é um eletrodo. O conjunto seguinte, formado por 2 ou 3 dígitos, indica o limite mínimo de resistência à atração do metal depositado. O dígito seguinte é um algarismo que indica a posição de soldagem em que um eletrodo pode ser utilizado. Sendo o número 1 para a soldagem em todas as posições, 2 para a soldagem na posição plana e horizontal, e 4 para a soldagem também na posição vertical. O último dígito, juntamente com o anterior, indica o tipo de revestimento e as características operacionais do eletrodo. O tipo do revestimento define as características do eletrodo, bem como a qualidade do metal depositado. Os eletrodos com revestimento rutílico são constituídos de
rutilo, ferro-ligas e escorificantes à base de sílica. O mais comum pertence à classificação AWS E6013. São caracterizados pelo seu fácil manuseio em qualquer posição e, devido à sua baixa penetração, são utilizados na soldagem de chapas finas. Apresentam facilidade de abertura e manutenção do arco, seja em corrente alternada ou contínua, produzindo escória de fácil remoção, baixa quantidade de respingos e cordão com bom acabamento final. Os eletrodos com revestimento celulósico são constituídos de celulose, óxido de titânio, sílica e ferro-ligas. O mais utilizado pertence à classificação AWS E6010. Estes eletrodos têm como característica principal uma grande penetração, sendo os mais aconselháveis para a soldagem dos passes de raiz. São utilizados normalmente em corrente contínua, na polaridade positiva, em todas as posições, produzindo uma escória fina e de fácil remoção, sendo o tipo mais indicado para soldagem de tubulações. Os eletrodos com revestimento básico são constituídos de sais de cálcio, tais como carbonatos, fluoretos e de ferro-ligas. O tipo mais utilizado pertence à classificação AWS E7018. Apresentam excelentes propriedades mecânicas, principalmente um elevado alongamento e resistência à atração. Permite a soldagem em todas as posições, preferivelmente em corrente contínua na polaridade positiva, e apresentam baixo índice de respingos. O principal campo de aplicação dos eletrodos básicos é na soldagem de alta responsabilidade, tais como cascos de navio, caldeiras e vasos de pressão. Os eletrodos revestidos podem ser facilmente danificados se não forem tomados cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e manuseio. Deverão ser armazenados em embalagens fechadas, mantidas na posição vertical e apoiadas em estrados de madeira, em uma temperatura ambiente mínima de 18 graus centígrados e umidade relativa máxima de 50%. Alguns tipos de eletrodos revestidos, tais como rutílicos e celulósicos, não necessitam de cuidados especiais. No entanto, é aconselhável o seu armazenamento em temperaturas controladas. Cuidados especiais devem ser tomados com os eletrodos básicos de baixo teor de hidrogênio, como os do tipo E7018, que apresentam uma grande tendência para absorver umidade do meio ambiente. É aconselhável a manutenção destes eletrodos em estufas desenvolvidas para esta finalidade. Estas deverão manter uma temperatura média de 50 a 70 graus centígrados para eletrodos do tipo rutílico e celulósico e de 100 a 150 graus centígrados para os de revestimento básico. Caso os eletrodos absorvam uma quantidade excessiva de umidade, devem ser ressecados conforme as indicações do fabricante. Para manter a temperatura ideal de armazenagem próxima ao local de trabalho, são utilizadas estufas portáteis conhecidas como cochichos, podendo ser ligadas diretamente nos terminais de saída do equipamento de solda. O valor da corrente de soldagem deve ser escolhido para se conseguir uma fusão e penetração adequadas, sem dificultar o controle da poça de fusão. A regulagem da intensidade da corrente para cada eletrodo depende do seu tipo, do diâmetro e da posição de soldagem.
Para conhecer a faixa de amperagem para cada tipo de eletrodo revestido, é necessário consultar as tabelas do fabricante. Para se executar corretamente uma soldagem, visando a obtenção de uma junta isenta de defeitos, é fundamental realizar uma boa preparação das partes a unir. Os principais tipos de juntas utilizadas são de topo e de ângulo. O manuseio correto do eletrodo é importante em todas as etapas de deposição de um cordão de solda, ou seja, na abertura do arco, durante a deposição e na sua extinção. A abertura do arco é efetuada mediante um leve toque do eletrodo na peça a ser soldada. Posteriormente, deve-se manter o comprimento do arco o mais curto possível, mergulhando o eletrodo em direção à poça de fusão na mesma velocidade do seu consumo, de modo a manter constante o comprimento do arco. Durante a deposição do cordão, poderão ser efetuados movimentos laterais do eletrodo em relação ao eixo da solda que permitem depositar um cordão mais largo, fazer flutuar a escória e garantir a fusão das paredes do chanfro. Existem diversas posições de soldagem, sendo a posição plana a mais utilizada, movimentando o eletrodo conforme indicado no desenho. Outras posições utilizadas são: posição horizontal, vertical ascendente, vertical descendente e sobre cabeça. Devido à sua grande versatilidade e simplicidade, a soldagem com eletrodos revestidos é o processo mais utilizado nos mais diversos setores industriais. Entre as inúmeras aplicações, destacamos estruturas metálicas, serralherias, tubulações, tanques e caldeiras, indústria naval e indústrias metalúrgicas em geral. É importante conhecer os principais defeitos no cordão de solda. Arco instável. É provocado quando o eletrodo está excêntrico, umidade no revestimento ou mau contato elétrico nos terminais. Inclusões de escória. Acontecem quando se utiliza uma corrente muito baixa, chanfro irregular ou limpeza inadequada da escória entre passes. Falta de penetração. Poderá ser ocasionada por uma corrente muito baixa, preparação incorreta ou diâmetro inadequado do eletrodo. Excesso de respingos. Ocorrem quando se utiliza uma corrente muito alta, arco longo, metal base sujo ou eletrodo úmido. Mordeduras. São ocasionadas por uma corrente inadequada, chanfro muito estreito ou velocidade excessiva de soldagem. Trincas. Podem surgir devido à preparação errada das juntas, metal base de má soldabilidade, resfriamento muito rápido, tensões residuais no conjunto soldado ou cratera final da solda com mau acabamento. Neste caso específico, é recomendável retornar com o eletrodo para dentro da cratera antes de extinguir o arco. Porosidades. Surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem muito alta, polaridade ou corrente incorreta, metal base com impurezas ou eletrodos úmidos.
Sopro magnético. É um desvio do arco em corrente contínua provocado por forças magnéticas que desestabilizam o arco elétrico, prejudicando a penetração e uniformidade do cordão de solda. É possível neutralizá-lo modificando a posição da garra do cabo de retorno ou utilizando um transformador. Para evitar os riscos de acidentes provocados pela soldagem com eletrodos revestidos, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Devido ao aparecimento de respingos e radiações durante as operações de soldagem, o soldador deverá estar protegido com botas com solado isolante, perneiras, avental, mangotes, luvas de raspa e máscara tipo escudo ou capacete. Para a proteção dos olhos das radiações do arco elétrico, é necessário o uso de uma lente apropriada, de acordo com a amperagem a ser utilizada, conforme indicado na tabela. Recentemente, foi desenvolvida uma máscara automática, que através de uma célula fotoelétrica aciona o filtro de luz em milésimos de segundo. Sem necessidade de levantar a máscara, o soldador, com as duas mãos livres, pode posicionar as peças e o eletrodo, aumentando a precisão e a qualidade da solda. No momento do início do arco elétrico, a máscara é acionada automaticamente, protegendo totalmente a visão do soldador. Um dos acidentes mais comuns na soldagem com eletrodos revestidos são lesões na vista, provocadas pela remoção da escória do cordão de solda. É necessário o uso de óculos de proteção durante as fases de limpeza. Os fumos e gases gerados durante a soldagem podem ser prejudiciais à saúde. É aconselhável a utilização de sistemas de ventilação ou exaustão para a proteção do soldador. Devemos considerar o risco de choque elétrico, lembrando que os equipamentos de soldagem possuem uma tensão de 60 a 80 volts nos terminais de saída, sendo necessário o uso de luvas secas para a troca do eletrodo. Esperamos, com este vídeo, ter esclarecido os principais conceitos da soldagem com eletrodos revestidos. Mas lembre-se que o treinamento e a prática constante são os caminhos para a perfeita execução de uma soldagem.